Bom dia a todos, cumprimento o eminentes pares, senhora procuradora, doutora Ludmila, seja bem-vinda, senhores advogados, partes eventuais presentes, senhores servidores, está aberta a sessão, ficando anunciada a aprovação da ata da sessão anterior por ausência de manifestação contrária. Serão adiados... Serão adiados, em razão de pedidos de vistas, os processos 34011, que é o item 2.1 da pauta física, e o 601.384, que é o item 1.2 da pauta eletrônica. Ambos, então, adiados. Dando início aos trabalhos de julgamento, coloco em mesa para análise da relatoria do desembargador Sebastião Barbosa Farias, é o 1.1, é o PJE 0600-329. É um mandado de segurança com pedido liminar contra ato do relator. O impetrante é Carlos Avalone Júnior. Impetrado é o relator da representação eleitoral 0601-788, tendo como litisconsorte a Procuradoria Regional Eleitoral. Doutor Fábio, Vossa Excelência está consignada, pelo menos o nome aqui na papeleta para julgamento. Você tem situação de registro, algum impedimento, alguma coisa com relação a esse fato? Excelência, em relação a esse mandado de segurança, eu entendo que me parece que eu estaria impedido, porque uma vez que o ato, que o impetrado é da categoria juiz federal, me parece que eu estaria impedido, Excelência. Também entendo dessa maneira. Então, até porque, embora não seja ato específico de Vossa Excelência, mas é da antecessora do juízo, no caso. Então, realmente, fica, então, anotado o impedimento do Dr. Fábio e a relatoria, como dito, então, do desembargador Sebastião Barbosa, quem passa a palavra. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por Carlos Avalone Júnior, deputado estadual eleito em 2000. Eu vou diminuir aqui um pouquinho. Por favor, diminua para mim que algumas letras e números desaparecem. Muito obrigado. Repetindo, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por Carlos Avalone Júnior, deputado estadual eleito em 2018, contra ato praticado por juiz membro deste tribunal, a então relatora da representação no tal que declino aqui, juíza federal, doutora Vanessa Curti Pereira Gasques, ora a autoridade coatora. De início, porque vou ter alguma dificuldade de manuseio aqui, mas acaba dando certo. De início, o impetrante alega que o ato objulgado, consistente em decisão interlocutória proferida pela autoridade coatora nos autos da supramencionada representação, é ilegal e teratológica, sendo o mandado de segurança o único meio processual cabível para combatê-la, eis que irrecorrível de imediato. Narra que a autoridade impetrada, aspas, mesmo contestada tanto na própria audiência em que se praticou o ato quanto via agravo interno pelo ora impetrante, manteve a juntada de prova evidentemente ilícita para a instrução probatória do feito, deferida inicialmente a audiência ocorrida em 8/8/19 e mantida por decisão posterior. E mais, o fez ignorando o artigo 7º, 21 da Lei 8.906 de 94, sem atentar para a cláusula de reserva de plenário, que é o artigo 97 da Constituição Federal. Segundo o impetrante, a prova admitida pela impetrada trata nada menos do que de gravação de vídeo de parte de depoimento tomado por policial rodoviário federal no meio da pista 0 BR-070 na noite do dia 4/10/2018,
logo após a detenção do depoente no âmbito de abordagem policial, sem a presença de advogado e sem que lhe fossem informados os seus direitos constitucionais, especialmente ao silêncio e à não autoincriminação. Prossegue afirmando que, ao admitir a juntada do vídeo, a autoridade impetrada afastou a previsão legal contida no artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, violando assim a cláusula de reserva de plenário, uma vez que somente o órgão plenário dessa Corte poderia desconsiderar a aplicação do dispositivo ou declará-lo inconstitucional. Assevera nesse sentido que, por ocasião da captação do vídeo pela autoridade policial, foram violados o devido processo legal e a ampla defesa, diante da inobservância ao direito à assistência por advogado e à advertência ao direito ao silêncio, os quais são aplicáveis em todas as fases, inclusive antes mesmo da instauração do inquérito, evidenciando a teratologia cometida pela impetrada. Aduz ainda que o vídeo foi produzido em condições duvidosas, tendo em vista que as declarações filmadas divergem das prestadas a posteriori, indicando a ausência de voluntariedade do interlocutor, com a possibilidade de que tenha havido coação ou, no mínimo, do induzimento às afirmações realizadas. Ao final, sustenta estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requerendo a concessão da liminar, a fim de que 1. Seja desentranhada dos autos a prova ilícita apontada neste mandado de segurança, até a conclusão final quanto ao mérito desse remédio processual, ou, subsidiariamente, que fique o feito paralisado enquanto não julgado o mérito e determinado, finalmente, o desentranhamento da prova tida como ilícita, tudo a fim de não contaminá-lo e gerar, assim, a nulidade dos atos subsequentes ao ora impugnado. No mérito, o impetrante pugna pelo reconhecimento da impossibilidade de admissão como prova do vídeo juntado aos autos da representação, em razão de sua ilicitude, ante as violações legais e constitucionais apontadas nesta inicial, determinando-se ao ilustre juízo em que tramita o feito o desentranhamento da gravação de vídeo admitida pela impetrada. Bem assim, da violação à cláusula de reserva de plenário por parte do impetrado, na medida em que afastou a aplicação do artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB. Requer, por último, a decretação de sigilo ao presente mandamos e junta documentos que acompanham o ID 215-6572. Por entender não estarem configurados cubo boniuris e o perigo que mora, essa relatoria indeferiu a medida liminar pleiteada, conforme decisão constante do ID 220-9672. A autoridade coatora, o juiz membro, agora sob a responsabilidade do Dr. Fábio, que sucedeu na função à magistrada que proferiu a decisão objulgada, prestou as informações que lhe foram solicitadas quanto ao ato impugnado, apontando as razões que o sustentam. ID 229-5072. Após ser notificada a União, representada por sua Procuradoria em Mato Grosso, deixou de se manifestar e de pleitar o ingresso do feito, conforme a certidão lançada no ID 229-5922. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção do indeferimento da liminar e pela denegação da segurança postulada, conforme se vê no ID 245-8622. Senhor presidente, é egrégio plenário, senhor advogado, é o relatório. Ouço a senhora Procuradora Regional Eleitoral. Obrigada, excelência. Bom dia, senhores. Vou sintetizar os fundamentos da manifestação ministerial no sentido da denegação da segurança. Primeiramente, e esse caso eu conversei exaustivamente com o colega Pedro. Primeiramente, o que é importante destacar
é que o entendimento ministerial que vai ser defendido é embasado, inclusive, na jurisprudência do TSE, que entende, e na previsão legal, né, que está simulada no sentido de que as decisões interlocutórias proferidas em sede Marca de... inserir o voto para mim. Oi? Tá? Meu tá aberto? Ah, tá. Em ação de investigação judicial eleitoral, não são impugnáveis de imediato. Todavia, a matéria pode ser suscitada no recurso apropriado e nesse caso, não incidiria a preclusão. Então, a segurança somente seria viabilizada em caso de teratologia ou manifesta ilegalidade. São circunstâncias excepcionais que, no presente caso, não estão presentes. Isso, inclusive, está simulado no súmula do TSE 22, né, nesse sentido. As únicas exceções seriam teratologia ou decisão teratológica ou manifestamente ilegal. A decisão combatida não teria adentrado no mérito da prova. Então, um trecho importante da decisão da então relatora, a doutora Vanessa, seria no sentido de que cabe a esse juízo fazer a valoração do quesito, a admissão da prova, restringindo-se a sua juntada ou não aos autos. No caso, a validade do meio de prova e a valoração seriam feitas no momento oportuno. Então, bastariam os indícios mínimos de obtenção lícita, né, que teriam se afigurado, e aí teria sido, no caso, o depoimento da testemunha que alega tratasse de gravação autorizada. Um ponto importante é que o desentranhamento da prova que pareceria causar dano ao processo, porque a negativa do conhecimento e de oportunidade de manifestação das partes enevoaria a busca pela verdade real, né? E caso seja considerada lícita, a prova vai poder produzir efeitos no processo. Por outro lado, na hipótese dela vir a ser considerada ilícita, também viriam outros efeitos, tais quais a aferição criminal de abuso ou falseamento da verdade. Nesse caso, então, não haveria, né, direito líquido e certo de se discutir a licitude da prova em sede de mandado de segurança. Quanto à questão de não violação da reserva de plenário, com a rima no artigo 7º, inciso 21, também não seria o caso. Até porque, se a decisão, de plano se atesta que a decisão equivocadamente combatida não afastou a previsão legal expressa. Até porque tem um entendimento, né, remansoso, no sentido de que a falta de advogado no depoimento no inquérito não geraria ilegalidade nem nulidade. Então, o que é importante destacar é que a relatora sequer entrou no juízo de mérito da prova. Até porque cabe ao Tribunal Pleno fazer essa análise de mérito. Quanto à questão de licitude de prova obtida em gravação ambiental em seara eleitoral, também esse tema já foi alvo de entendimento do TSE. Não há controvérsia que deve incidir apenas nos casos de indícios de flagrante preparado ou induzimento para a prática do ilícito. Não se verificando esses indícios de irregularidade na gravação, ela poderia ser admitida. Então, é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Inclusive, não houve violação à cláusula de reserva de plenário, até porque não ocorreu afastamento de nenhuma norma. Por fim, quanto à questão de violação do devido processo legal e ampla defesa, é importante também destacar, com razão, a então relatora, a doutora Vanessa, sintetizou
a fundamentação que, por ocasião do depoimento da testemunha, que alegou tratar-se de gravação autorizada, né, a oportunidade se apresentou, a testemunha se dispôs, né, dispunha da gravação e falou que poderia fornecê-la de imediato. Então, a irrepetibilidade da prova também teria qualidade de sustentar a admissão. O PRF teria dito que gravou o vídeo com autorização expressa. Então, se realmente houve autorização, isso deve ser verificado no fim da instrução probatória e quando do julgamento da representação 0601-788-58-2018. A falta de advogado na realização do vídeo não torna a prova juntada nos autos ilícita. Então, teria a alegação de nulidade, interrogatório, por exemplo, no inquérito policial, sem acompanhamento de advogado, né, esse entendimento que poderia ser usado como rácio, teria caráter relativo e precisa de demonstração de efetivo prejuízo. Então, em conclusão, quanto à juntada do vídeo, o que é importante destacar é que as circunstâncias e as condições em que a prova ou o vídeo em questão foi produzido devem ser discutidas nos autos em que eles se encontram. Não teria sentido se proceder a um novo processo para discutir a prova constante em outro processo, né? Então, nesse sentido, pelos fundamentos, né, que agora eu tentei compilar e sintetizar, a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral é no sentido de denegação da segurança postulada no voto. Cumprimento a eminente procuradora e passo, então, a palavra ao eminente advogado para fazer uso pelo prazo regimental. Bom dia, senhor presidente, Gilberto Gilberto, bom dia, senhor relator, doutor Sebastião, demais membros desse grande tribunal, funcionários, colegas e advogados. Vamos fazer uma síntese rápida das circunstâncias do que ocorreu, dos fatos ocorridos, isso nas palavras do próprio policial, dos dois policiais que participaram, na verdade eram 4 policiais que participaram desta operação, e um dos policiais apenas foi que prestou depoimento até agora. O policial que gravou a cena, o Fernando Coelho, ainda não prestou depoimento, porque no dia do depoimento aqui em juízo, ele estava de férias, portanto não estava trabalhando, não pôde comparecer. Quem prestou o depoimento foi Etevaldo Alves da Silva, que estava também na operação e que não estava no momento da gravação, ele estava do lado. O que ocorreu aqui? Posto da Polícia Rodoviária Federal, BR-070, sentido Cáceres. Não eram os policiais costumeiros, aqueles que operam o posto revezando em caráter permanente. Este comando que lá estava, que esses policiais pertencem, está nos autos inclusive, eles são de um comando que ficam circulando pelas rodovias do Estado. Trabalham no Estado, um comando de investigação de ilícitos, de crimes. Por isso, eles trabalham no posto da Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com aqueles que permanecem lá, mas é uma operação independente, separada. Eles fazem esse trabalho separadamente. Perguntado ao policial como é que era o trabalho deles, se vestiam igual a todos os outros, se tinham um armamento igual a todos os outros, ele disse que não, que o armamento deles era um pouco diferenciado. Portanto, eles agiam de forma diferenciada nas rodovias de Mato Grosso, principalmente porque tratava-se de período pré-eleitoral e que as coisas às vezes acontecem muito e aí eles participam desta forma. Tinha uma denúncia, disseram que não tinham e abordaram esses 3 elementos, 3 pessoas que estavam no veículo, que continham no veículo adesivos de campanha de uma candidata a senadora, de um candidato a deputado federal, de um candidato a governador e de um candidato a deputado estadual. Adesivo de todos eles colocado no veículo. E que, perguntado ao policial quem eram esses candidatos, ele só se lembrava de que tinha o nome colocado no carro do deputado estadual Carlos Avalon. Dos outros 3 que tinham nome, ele não se lembrava, não tinha percebido isso, não tinha visto isso. Mas o carro estava adesivado com adesivo de todos eles.
Quando foram abordados e que fizeram a busca e a vistoria do veículo, verificaram que tinha uma bolsa, e nessa bolsa localizaram lá R$ 89.900 colocado nesta bolsa. Perguntaram de quem era a bolsa foi dito de a quem pertencia, e ele disse o seguinte: no momento oportuno eu esclarecerei de onde que veio esse dinheiro. Separaram eles, os três, cada policial ficou com um separadamente. Essa informação, além daquelas pessoas que foram abordadas, é também informação do policial que já prestou depoimento nos autos desse processo. Esse processo é um processo de AGE, mas também tem um processo criminal, que está em inquérito na Polícia Federal no momento. E esse processo ele corre aqui numa zona eleitoral de Cuiabá. No que pese, territorialmente lá, pertencia ao município de Poconé. Mas aí, nesta conversa que teve com eles separadamente, foi o tempo inteiro dito a eles o seguinte: olha, é melhor vocês falarem o que é, o que é isso, de onde que veio esse dinheiro, de que é esse dinheiro. Um deles informou que não sabia nem que tinha dinheiro na bolsa. O outro que informou nesta gravação que tinham pegado com ele, ele sugerindo que fosse Carlos Avalone, também não sabia que tinha dinheiro na bolsa. Ninguém sabia que tinha dinheiro na bolsa. Nesses depoimentos posteriores, tanto na AGE, que já se encontra nos autos, quanto na Polícia Federal, isso foi confirmado por cada um deles. E aí, no meio da conversa, surge essa informação que teria dito que teria pegado no escritório, e aí o policial não tem autorização expressa do senhor Denner para fazer a gravação. O que tem é o policial: eu posso gravar o senhor falando isso? Segundo palavras do próprio policial, que não é o que fez a gravação. É o policial que depois, apenas, o senhor Atevaldo, que é um policial rodoviário federal, desse comando especial. E aí foi feita a gravação. E a gravação ela é simples. Ele fala: o senhor falou aqui sobre tal assunto, e aí eu gostaria que o senhor repetisse para nós aqui. São 22 segundos de gravação, apenas. E ele repete e pergunta do dinheiro, onde teria pegado, ele disse no escritório dele, e seria complementando a mais do que a pergunta, e seria para pagar a carga eleitoral, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, dando a clara nitidez de que aquilo foi preparado, foi conversado antes, foi falado antes. E esta conversa com o policial, ela só veio à tona, nós só ficamos sabendo dela aqui do depoimento do policial em juízo. Porque nem o depoimento na polícia, lá no juízo de Cáceres, que foi deprecado para ouvir nesta AGE os três, foi dito nada sobre isso. Nem no depoimento aqui na Polícia Federal foi dito nada sobre isso. Diferentemente disso, de lá, vieram todos para a Polícia Federal, sede de Cuiabá, para ouvir as testemunhas, ouvir todos, e fazer o devido encaminhamento do inquérito policial. Aqui, por volta de 5 horas da manhã, isso foi lá às 10 horas da noite, por volta de 5 horas da manhã, ouvidos os três, as informações não batem com aquilo que está na gravação. Os três foram ouvidos aqui. Um dos três, que era o dono da bolsa, que estava o dinheiro, tem advogado constituído em Cuiabá, nos outros processos dele, que é processo de precatórios e tal. E aí ele ligou para esse advogado e ele acompanhou todos os três aqui no depoimento na Polícia Rodoviária, na Polícia Federal. Os policiais entregaram eles na Polícia Federal, eles foram liberados em seguida e todos eles prestaram depoimento. O depoimento prestado na Polícia Federal não discrepa do depoimento prestado depois na AGE em juízo lá em Cáceres. É praticamente o mesmo depoimento, não tem discrepância nenhuma do depoimento prestado lá. E lá não consta nada de gravação, de absolutamente nada de ninguém que tenha autorizado a falar a gravação. E diferente do que fala o policial, esse Denner que fez a gravação não diz que tinha conhecimento que tinha dinheiro na bolsa. Ele não conhecia, não tinha dinheiro na bolsa. Como é que ele vai dizer onde pegou, como foi, se ele não sabe se tinha dinheiro ou não na bolsa? Da outra pessoa que é o dono do dinheiro, que é o da guia. Esse da guia e o Denilson, que são os outros, o Ronilson, que são os outros dois, eles estavam vindo aqui no início do mês de outubro para depoimento na Polícia Federal, no inquérito criminal, no processo criminal. Sofreram um acidente de carro, sobreviveu apenas o Denner.
Os outros 2 faleceram no acidente de carro vindo para Cuiabá. Uma tragédia, lamentavelmente, 2 pais de família faleceram, e aí o inquérito que ia ouvi-los ainda não ouviu nenhum deles ainda. A única testemunha aqui é considerado como testemunha, mas lá nos autos da ação criminal ele é réu, é o Denner. Réu lá e aqui testemunha. E tem um dos agravos regimentais que temos aqui é de que esse processo deve ser nulo, porque os 3 são litisconsortes passivos necessários. Não é possível que seja no procedimento aqui seja réu o Carlos Avalone e os outros 3 sejam testemunhas, que foram os que foram pegos com dinheiro, e lá os 4 são réus no criminal. Então, esses são os fatos relatados e que constam dos autos e que está em todo o depoimento. Então, vamos àquilo que nós alegamos aqui desde o início no mandado de segurança. Primeiro que a autoridade coatora não deu seguimento ao agravo regimental, sob o argumento de que isso será apreciado, tanto o agravo regimental que diz da nulidade do processo por litisconsorte passivo necessário, quanto esse agravo regimental da prova que ela acatou e em sessão, em audiência e oitiva do policial, houve contraditório e ela decidiu por acatar a prova e juntar no processo. Essa prova está juntada no processo. Não restando outra forma de se fazer a não ser o mandado de segurança, por alguns motivos. Uma decisão teratológica tomada pela juíza. A douta autoridade é tida aqui como coatora. Por que teratológica? Porque é uma decisão de uma fita que não consta em lugar nenhum. Os policiais, quando vieram, entregaram todos para a Polícia Federal, eles podiam muito bem ter entregue essa fita, ter entregue essa gravação. Já estava no celular deles, foi gravado por um celular. Já tinha no celular essa gravação. Sequer foi falado dessa gravação na Polícia Federal. Portanto, quando da oitiva dessas pessoas lá na Polícia Federal, esse assunto sequer foi aventado, nem pelos policiais rodoviários federais, que entregaram as pessoas lá na Polícia Federal, e que prestaram depoimento também nesse momento, e muito menos pelas pessoas que estavam lá, que foram, em medida coercitiva, foram trazidas até a Polícia Federal para prestar depoimento. Os 3. Então, esse assunto, ele é um assunto novo. Quando da gravação, da onde começa o trecho da gravação, está nítido que não tem, por parte da autoridade, vamos supor que seja afastada a possibilidade de não ter advogado nesse depoimento. Lá no meio do mato, no meio do nada, sob condições duvidosas, sob pressão, todos eles, mas não tem nenhuma advertência dos seus direitos do artigo 5º da Constituição Federal, feita pelo policial. Olha, o senhor pode ficar calado, o senhor pode falar se o senhor quiser falar, o senhor não é obrigado a falar se o senhor não quiser falar, nenhuma advertência. Ele diz simplesmente, eu vou gravar e o senhor responde, responda. Sem nenhum conhecimento, absolutamente nada. Então, esta prova é uma prova inexistente até o depoimento do Etevaldo aqui, no dia 8/8. E esta prova, ela não tem nenhuma das condições exigidas para ter uma prova lícita. Diferentemente da gravação ambiental, que se traz aqui, o Ministério Público traz aqui a colação, decisões de que é permitido sim gravação ambiental. Isso não é gravação ambiental. É uma gravação que é para ser tida como autorizada. Estou conversando com você, eu quero essa resposta e vou gravar e você me devolve a resposta. Esse é o tipo de conversa. E estava separado os 3. Os 3 foram presos juntos, cada um estava num canto da avenida. Cada um com um policial e cada um falando para ele, fazendo a pressão que devia fazer em cima dele para tentar tirar dele a verdade real dos fatos. Esse é o momento do que aconteceu essa prova. E essa decisão de acatar esta prova, dizendo que não causa prejuízo, causa sim prejuízo, porque o andamento processual já está, o feito já está caminhando, a marcha já está bem em frente, todos eles já prestaram depoimento, inclusive os que morreram. Consta da ágio o depoimento dos 2 que faleceram, está colocado aí, e restando esse outro, tem o primeiro depoimento, as primeiras informações prestadas por ele no dia que foi preso à noite na Polícia Federal, que consta do depoimento, e agora seria ouvido de novo para confirmar ou não esse depoimento.
dele prestado lá no dia da prisão. Além disso, o outro fato que se alega aqui, e alega com muita força, além da medida coercitiva, de trazer essas pessoas para cá coercitivamente para prestar depoimento, recolhidos lá, e vieram na madrugada para cá, no carro da Polícia Rodoviária Federal. Apenas o Denner que não veio no carro, porque veio dirigindo o próprio carro, porque os policiais não quiseram dirigir o carro. Ele veio atrás do carro da Polícia Federal, os outros vieram dentro do carro. Então, é uma medida coercitiva, que já foi decidido pelo STF que isso não é possível. Esta coerção não é possível se fazer apenas para ouvir testemunha. A condução deles podia ser feita, mas não por medida coercitiva como foi feito. Obrigatório. Sem ter posição de dizer, olha, eu não quero ir ou eu não vou. Não tem essa... Eu vou amanhã lá, eu vou amanhã à noite, amanhã à tarde, eu volto, vou para o hotel e amanhã vou lá depois. Não. Eles ficaram a madrugada inteira na Polícia Federal e só foram liberados por volta de 5h30 da manhã. Foi quando terminou os depoimentos. Primeiro falou os policiais, depois falou os 3 e aí foram liberados. O afastamento por parte da juíza, quando ela recebe, ela não diz que está afastando a aplicação da lei dos advogados. Ela não diz. Mas é tácita, quando ela diz que vai acatar, mesmo não tendo lá tido advogado, mesmo não tendo lá tendo sido dito que ele tinha direito de permanecer calado, o policial tinha o direito, tinha a obrigação de falar isso para ele. Qualquer autoridade policial tem que falar isso para o acusado, mesmo não tendo sido feito doença, ela afasta a causa de reserva de plenário quando ela aceita a prova para ser incluído nos autos. E lógico que muito mais coisas a falar, mas acho que sintetizamos aqui o que é importante. E é com esses fundamentos que nós vimos aqui requerer o que está pedido nos autos, que é o desentramento da prova por decisão teratológica e por ilegalidade na juntada da prova nos autos. Cumprimento do outro advogado e passo a palavra ao senhor relator. Se há um voto, eu parabenizo o advogado que da tribuna, como sempre, se portou com a elegância e o comedimento que se espera de um bom advogado. Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança ajuizado por Carlos Avalone Júnior, candidato eleito ao cargo de deputado estadual no processo eleitoral de 2018, contra ato praticado por juiz membro desse tribunal, que relata a representação no tal ora impetrada. Registro desde logo a competência desse tribunal para o julgamento da presente ação mandamental, tendo o Tribunal Superior Eleitoral declarado em diversas oportunidades que, aspas, a jurisprudência dessa corte é firme, no sentido de que compete ao TRE o julgamento de mandado de segurança contra atos de seus membros. Aí tem aqui a fonte e é da relatoria de Sua Excelência, o então ministro Félix Fischer. Como é disso, o mandado de segurança tem assento constitucional e visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Isso encontra disso no parágrafo 5º, inciso 69 de 88. Isso fica a ser conferido, porque de vez em quando a gente se equivoca com relação a essa numeração. No presente feito, o impetrante sustenta que, diante da existência de ilegalidade e teratologia na decisão reprochada, e não havendo outro meio recursal para afastar os seus efeitos, o mandado de segurança se torna a única medida processual cabível para combater o ato que manteve, nos autos, a prova, o vídeo a que se referira Sua Excelência o advogado, supostamente ilícita, com aptidão para contaminar o resultado da demanda. Desse modo, no intuito de demonstrar a existência do seu direito líquido e certo, sustenta que as alegadas ilegalidades e teratologia estariam presentes nas seguintes formas: a.
ato que admitiu prova ilícita. B. Violação à cláusula de reserva de plenário. C. Violação ao devido processo legal e à ampla defesa. E pela inobservância ao direito à assistência por advogado e à advertência ao direito ao silêncio. E D. Vídeo produzido em condições e circunstâncias duvidosas. Fecho aspas e continuo. Sem razão, no entanto, o impetrante, como será demonstrado, ou procurarei demonstrar. Para um melhor exame da matéria, passo a análise pontual dos argumentos deduzidos desse mandamos. A decisão interlocutória que admitiu a prova supostamente ilícita, proferida pela então relatora doutora Vanessa Curti Pereira Gasques, durante a audiência de instrução realizada em 8/8/2019, foi assim transcrita. Aspas. Entendo que o pedido merece deferimento. Neste momento processual, instrução probatória é a oportunidade para que as partes possam demonstrar seus argumentos. Por ora, cabe a esse juízo fazer a valoração do quesito admissão da prova, restringidos a sua juntada ou não aos autos. Isso porque a validade do meio de prova e a valoração eficaz serão feitas no momento oportuno. Por ora, basta indícios mínimos de obtenção ilícita que encontrei por ocasião do depoimento da testemunha que alegou tratar-se de gravação autorizada, o que não quer dizer que não se possa demonstrar o contrário a partir da análise do conjunto probatório. Entretanto, vislumbro esses indícios. Além disso, a oportunidade se apresenta neste momento, uma vez que a testemunha dispõe da aludida gravação e pode fornecê-la de imediato a este juízo. A irrepetibilidade da prova também tem a qualidade de sustentar a admissão ora deferida. Determina que seja feita a juntada do material alegado, oportunizando às partes, a partir da reprodução do material, trazer todos os questionamentos e argumentos a seu respeito. E ela diz aqui, destaquei essa última parte da sua decisão. Como se constata, o ato judicial em exame não decidiu contrariamente ao ordenamento jurídico, tendo se limitado a admitir a juntada da prova, anotando expressamente que a sua validade e valoração serão feitas em momento oportuno e que, naquele momento processual, existiam elementos suficientes no sentido de que a captação realizada pela autoridade policial teria ocorrido de forma lícita. Não há ainda qualquer teratologia na decisão que determina a juntada de prova e concede prazo às partes para a manifestação, em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa, evidenciando o interesse do juízo na verificação de sua regularidade e do seu respectivo valor probatório. B. Quanto à alegada violação de reserva de plenário, igualmente não se pode verificar. No entanto, no caso, o impetrante aduz que, aspas, ao admitir a juntada de vídeo gravado pelo policial, mesmo sem aprofundar a análise acerca das circunstâncias e condições em que fora feita a referida gravação, o impetrado, de antemão, já fez letra morta do que disposto no artigo 97 da Constituição Federal, afastando-se a previsão legal da Ordem dos Advogados do Brasil, no que dispõe ser assegurada a presença de advogado em depoimento e interrogatório sob pena de nulidade. Todavia, é certo que a decisão monocrática, ora combatida, não violou cláusula de reserva de plenário, notadamente porque, como sobredito, se trata de mero acolhimento de pedido de juntada de mídia, o vídeo, aos autos, que não se imiscuiu no mérito da prova. Ao contrário do alegado, não houve qualquer afastamento da norma que exige a presença de advogado como requisito de validade do depoimento ou do interrogatório, isto é, inexistiu manifestação expressa ou tácita quanto à inconstitucionalidade do dispositivo legal apontado pelo impetrante. Nada obstante, a ausência de advogado em depoimento colhido em fase pré-processual, por si só,
não determina a nulidade da prova produzida, cabendo ao plenário do tribunal apreciar a sua validade e o seu valor quando do julgamento de mérito da ação, não sendo o caso, pois, de patente ilegalidade a ser combatida via mandado de segurança. C. Não há falar ainda em violação ao devido processo legal e à ampla defesa, pela suposta inobservância ao direito à assistência por advogado e à advertência ao direito de silêncio. Isso porque, novamente, a mera admissão de juntada do vídeo, gravado supostamente com a anuência do depoente, não se evidencia ilegal ou teratológica. Como se disse, não há dilação probatória em sede de mandado de segurança, inexistindo, no caso em exame, prova pré-constituída suficiente para determinar que a gravação tenha sido realizada com violação ao ordenamento jurídico, com potencial comprometimento ou, no dizer do impetrante, contaminação ao resultado da demanda. Caberá aos membros dessa Corte, quando do efetivo julgamento da representação, apreciarem livremente a prova em comento, acolhendo ou rejeitando as alegações das partes deduzidas naquele feito, sob a égide do contraditório e da ampla defesa. D. Por derradeiro, o impetrante aduz que a ilicitude da gravação pode ser constatada, aspas, no vídeo produzido em condições e circunstâncias duvidosas, fecho aspas. Contudo, não há como aferir tais condições e circunstâncias sem adentrar ao mérito da prova, e que, desde logo, inviabiliza a utilização dessa via mandamental. Se houve ou não intimidação, indução ou combinação entre policial e depoente, e se esses fatores inutilizam a prova produzida, somente uma análise mais profunda será capaz de assim concluir. Torna-se imprescindível, para tanto, uma instrução probatória ampla, como a tipicamente realizada nas representações, com a oitiva das testemunhas e manifestação das partes, possibilitando ao tribunal obter um razoável e necessário juízo de certeza. Quanto a este ponto, novamente, a decisão interlocutória contestada pelo impetrante não se mostra ilegal ou teratológica, e sendo irrecorrível de imediato, eventual resignação formulada no bojo da representação será apreciada por ocasião do julgamento do seu mérito pelo órgão competente, qual seja o plenário desse tribunal regional eleitoral. Direito líquido e certo protegido por mandado de segurança é aquele, e aqui não estou sendo professor de Deus, todos nós sabemos, e sob maneira sua excelência o advogado, direito líquido e certo protegido por mandado de segurança é aquele evidente de imediato, que resulta de fatos que podem ser provados de maneira insofismável. Não é o caso dos autos, razão pela qual o pleito deve ser rejeitado. Acerca do tema, a Corte Superior tenha decidido, eu deixo de fazer a leitura, porque é nesse sentido, vamos otimizar o nosso tempo. Tem vários aqui que eu destaquei e digo, em conclusão, posto isso, em consonância com o parecer ministerial, face à inexistência de direito líquido e certo do impetrante ao desentranhamento do vídeo admitido como prova pelo impetrado, denego a segurança como voto, senhor presidente e egrégio plenário. Doutor Luiz Bortolucci. Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Senhor presidente, eu vou pedir vista dos autos, apesar do brilhante voto, quero destacar o brilhante voto da Vossa Excelência, mas eu tenho alguns pontos que eu acho que merecem uma reflexão e prefiro fazer de forma escrita. Então, eu estou pedindo vista dos autos. Senhor presidente, só para dizer ao nobre juiz membro que é sempre saudável, é salutar que haja uma discussão. Através dessa discussão é que pode se chegar a um resultado que seja satisfatório. Eu fico muito feliz em saber que Vossa Excelência analisará o feito, eu fico tranquilo. Doutor Iari.
Excelência, eu gostaria também de pedir vistas em conjunto, porque eu tenho umas dúvidas. Eu queria ver a ação principal para ver a mensuração dessa prova. Como eu disse quando do julgamento dos aclaratórios da senadora Selma, né? Essa questão da prova, eu vejo que a prova normalmente ela é da parte para o juiz, mas é da parte. Então, eu gostaria de fazer... Vamos fazer vista compartilhada? Tá bom? Pode ser? Pode Vista ser, compartilhada? pode ser. Sim, Não, estou falando entre os dois. O doutor Sebastião e o doutor pode Iago. ser, eu gostaria de vista compartilhada, excelência. Doutor Jacques, também vou aguardar. Então fica adiada a conclusão em razão do pedido de vista compartilhada entre o primeiro, aliás, desculpa, o segundo vogal, doutor Sebastião Monteiro, e o terceiro vogal, doutor Iago Sá Mendes. Tem mais um, doutor Bortolucci, o senhor pediu agora adiamento também, né? Eu vou fazer então, o anúncio que é 1.4, é o PJE 0601-283. É uma prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. A requerente é Nilza da Silva Partilisca. Então este fica adiado em razão do pedido de vista do senhor relator. Dando continuidade da relatoria de Vossa Excelência, doutor Luiz Bortolucci, é o 1.3, PJE 0600-330, representação por propaganda política, conduta vedada a agente público, pedido liminar, inaudita parte. Altera parte, eleições gerais de 2018, representante de coligação para mudar Mato Grosso, representado do doutor José Pedro Gonçalves Taques e outros. O senhor é o relator e está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Códice de representação por conduta vedada aos agentes políticos com pedido de eliminar e altera parte. Ajuizada pela coligação para mudar Mato Grosso, em face de José Pedro Gonçalves Taques, Ciro Rodolfo Pinto da Roda Siqueira e outros, pela prática de conduta vedada, consistente na nomeação de servidores em período de vedado. Alega a coligação que o representado Paulo Pedro Taques, então governador e candidato à reeleição no dia 31 de julho de 2018, nomeou 20 pessoas para exercerem mandatos em conselhos fiscais de administração de comitê vinculados ao governo. Por considerar que as nomeações se tratam de mandatos com período pré-estabelecido em conselhos e comitê representativos, pleiteia a representante se eliminar a imediata suspensão dos efeitos das nomeações promovidas. Por meio da decisão, foi indeferida a liminar por não divulgar o Fumbonius e o Priprimório. Citados representantes Pedro Taques e Fausto José apresentaram contestação. Os demais não se manifestaram. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral optou pela improcedência da representação, por entender que estão ausentes indícios de ilegalidade suficientes à continuidade da instrução, à vista dos documentos até então apresentados pelas partes, que denotam a regularidade da conduta. Oportunizado ao representante a manifestação dos seus documentos, apresentados por um dos representados, esse quedou-se silente. Chamadas as partes para alegações, o representante José Pedro Taques manifestou-se reiterando os termos da defesa apresentada. A douta Procuradoria, por meio do documento, endossou o parecer proferido pela improcedência da representação. É o relatório, senhor presidente. Mantém a manifestação ministerial pela improcedência dos pedidos das indígenas. Então, retorna a palavra, senhor relator. Senhor presidente, eminentes pares, digna Procuradora Regional Eleitoral e servidores aqui, eu vou sintetizar, porque a questão é muito simples, sem maiores demandas. A questão é que as nomeações realizadas pelo então governador, elas não caracterizam conduta vedada proibida no artigo 73, inciso 5º da Lei 9.504/97.
Isso porque, tanto é que foi a princípio definido o liminar e posteriormente verificamos que realmente são cargos de comissão e seu provimento não está subordinado a concurso ou prova, mas apenas a nomeação do chefe executivo. E nomeação precária pode ser revogada a qualquer momento a critério do governador. E estão assevera-se a exceção contida na linha A, inciso 5º da Lei 9.504. Assim como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, tais nomeações não infringiram a legislação eleitoral. Do exposto, senhor presidente, considerando que as nomeações dos membros para exercerem mandatos em conselhos fiscais de administração e comitês vinculados ao governo não se incluem na vedação imposta ao artigo 73, inciso 5º da 9.504, sempre se assemelhando à exceção contida na linha A, julgo improcedente a presença de representação em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral. Como voto, senhor presidente? Eram cargos em livre nomeação, não é isso? Sim. Algum voto em sentido contrário, Eminentes pares? O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a representação nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Sebastião Monteiro, relatoria de Vossa Excelência, é um embargo de declaração, é 1.5 PJE 0601 052. Como dito, embargo de declaração com pedidos de efeitos modificativos, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual da eleição de 2018, embargante Valmisley Alves dos Santos. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Trata-se de embargo de declaração por pretensão modificativa posta por Valmisley Alves dos Santos, candidato a Partido Verde ao Legislativo Estadual nas eleições de 2018, em face da decisão deste regional que desaprovou suas contas de campanha. Transcrevo o trecho do voto. Em suas razões, o embargante alega uma contradição, aduz que a suposta omissão se encontra presente na não comprovação documental da capacidade de origem ilícita dos depósitos por ele efetuados. Aduz também a contradição e omissão pela exigência de notas fiscais e da não admissão de comprovação das despesas com serviços de advocacia e contábeis no valor de R$ 2.500 cada, efetivado através dos recibos de pagamento. A nota Procuradoria Regional Eleitoral não ofertou parecer. Relatório, senhor presidente. Não tem parecer, então retorna a palavra. Só um instante. Vou disponibilizar o voto. Só um instante. Liberou o voto? Dá um F. Liberou, né? Bom, eu vou resumir. Não estou agasalhando, estou negando o provimento ao recurso, porque a simples leitura do relatório percebe-se nitidamente que ele está revisitando matéria de fundo. Então, aqui estou aplicando já uma jurisprudência conhecida por todos, que embargos de declaração não servem para discutir matéria de fundo, a não ser nos casos onde há omissão, obscuridade e contradição, que o embargos, no caso, é um recurso que visa integrar a decisão no processo principal. Se eu estou negando o provimento, senhor presidente, é como voto. Algum voto em sentido contrário? Então, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou o embargo de declaração nos termos do voto do outro relator. Debatedor Sebastião Barbosa, Vossa Excelência, parece que tem alguns para julgar em bloco. São 4. Eu vou só fazer referência ao 2.2, é o processo. Revisão de eleitorado, o 2.2 é de Alto Garças,
O 2.3 é o processo 3906, revisão do eleitorado de Santa Rita do Trivelato. 2.4 também é um processo 11388, trata-se de revisão do eleitorado de Porto Alegre do Norte. E o 2.5, processo 1463, revisão de eleitorado de Jucimeira. Vossa Excelência, uma palavra. E Vossa Excelência está... Eu estou em todos eles e trago também para conhecimento, não repetir, os números que nos confortam sempre com um comparecimento muito grande de eleitores. Muito bem. Podemos considerar então aprovadas? O Tribunal, por unanimidade, homologou as revisões de eleitorado com coleta de dados biométricos nos municípios de Pedra Preta, Santa Rita do Trivelato, Porto Alegre do Norte e Jucimeira. Eu falei Pedra Preta nesses aqui. Tem Pedra Preta? Nos 4? Pedra Preta não tem, não. É Alto Gás. É Alto Gás. Só corrige. Não, eu tenho que corrigir. É que a sede da Zona Leste do município é Alto Gás. É isso. Município de Alto Gás, Santa Rita do Trivelato, Porto Alegre do Norte e Jucimeira. Os termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Também da relatora... Opa, isso aqui é minha. O que é isso aqui? Ah, não, isso aqui é uma mera designação da... também, agora é minha. É o PJ, é matéria administrativa, né? 06000457. É uma designação de juiz eleitoral para a 57ª Zona Eleitoral de Paranatinga. E, no caso aqui, eu estou votando pela designação da doutora Luciana Braga Simão Tomazetti, que é a juíza titular da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, para jurisdicionar a referida 57ª Zona Eleitoral de Paranatinga, por ser a única que se inscreveu, e apesar de ter 2 magistrados na comarca, ela é a única que se inscreveu e preenche satisfatoriamente todos os requisitos, então estou fazendo a designação da doutora Luciana. Ok? Resolve os membros do Tribunal Regional de Mato Grosso, por unanimidade, designar a excelentíssima doutora Luciana Braga Simão Tomazetti para jurisdicionar a 57ª Zona Eleitoral sediada em Paranatinga, a contar da lavratura do termo de entrada em exercício. Esse é o resultado. Nós temos a próxima sessão na quarta-feira, né? E nós teremos também a oportunidade da solenidade, né? Da formatura da turma do nosso Soletro. Então, vamos também fazer aqui. Por quê? Mas o senhor, como pai da criança, do Soletro, deveria prestigiar a oportunidade. Papai. Encerrar? Nós estivemos com o regidor do TRE reunidos com os ministérios. Porque em Lá Chegando já estava preparado um plenário com as bandeiras de cada estado e com a presença assim muito tranquila da presidente. Então nós tivemos um diálogo muito bom. Aqui o Estado do Mato Grosso vai fazer parte de um estudo para oferecer soluções sobre bens apreendidos e penas alternativas. Então foi uma aproximação extraordinária. Muito bem. Fica feito então o registro. E nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Bom dia.